Bom, então prosseguindo aqui nosso conteúdo de cálculo 3, a gente está aqui falando sobre equações diferenciais, né? Ô, Fizemos professor, uma... Oi. só uma pergunta. O senhor não vai gravar a aula? Eu tô gravando, é porque eu uso um programa, eu esqueci de compartilhar a tela, na verdade. Mas Ah, eu tá. tô Desculpa, gravando então. aqui. É que eu não tinha o e-mail institucional quando eu comecei a dar aula aqui, né? Assim, aí eu me acostumei a usar um programa para fazer isso. Desculpa, alguém falou alguma coisa aqui. Beleza, sem problemas. Tá. Não, beleza. Ok. Tá. Vamos lá então, pessoal. Então, começando aqui nossa disciplina, que tem esse nome tão esquisito, né? Vamos estudar aqui equações diferenciais. A gente fez uma introdução na aula anterior, né? E, e aí, vamos falar hoje, continuar esses tópicos 1 e 2, né? Já falamos sobre o que são equações diferenciais, vimos exemplos e tudo, né? E a minha ideia era fazer assim uma introdução bem geral para a gente ir se acostumando com essas ideias, né? E hoje a gente vai começar mesmo a botar um pouco a mão na massa, digamos assim. E primeiro eu vou falar o que é uma solução, porque a gente tem que falar isso, né? O que significa dizer que uma função é uma solução da equação? Como é que a gente verifica isso? Vou fazer alguns exemplos, deixar uns exercícios para vocês treinarem, tá? E depois eu vou ver com vocês aí como é que a gente classifica as equações diferenciais, que isso não é apenas uma questão técnica, né? Isso é para saber como resolver, dependendo do tipo, uma técnica, né? E vamos resolver algumas equações por integração direta, que são as chamadas equações separáveis. É o tipo mais simples que existe. Então a gente tem que começar com o mais simples que existe para a gente ir avançando, né, um passo de cada vez sem pular nenhum passo. Bom, então, antes de falar o que é uma solução de uma equação diferencial, vamos só relembrar aqui algumas notações de derivada. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma função y de x, né, a derivada dela pode ser representada de várias formas. A função derivada dela pode ser dy dx e pode ser f' de x também, tá? Aliás, y' de x. Tudo isso são notações de derivada. Então, se fosse, por exemplo, u de w, uma função u que depende de w, então a derivada dela seria du dw, ou poderia ser u' de w, certo? Se fosse z de θ, aí as derivadas dela poderiam ser escritas como dz dθ ou z' de θ, né? Segundo as derivadas, para as segundas derivadas a gente teria assim: d2y dx2 seria a segunda derivada dessa primeira função aqui. Então, para essa primeira função seria assim. Ou poderia ser y duas linhas de x também, né? Para a segunda função ali, u de w, a segunda derivada seria d2u dw2, tá? Só lembrando. E para a terceira função ali, que é o z de θ, a segunda derivada poderia ser tanto d2z dθ2, como poderia ser também z duas linhas de θ, tá? Só que a gente tem uma notação especial aqui para derivadas temporais, que eu acho que eu mencionei na aula anterior, então eu vou reforçar aqui.
para derivadas temporais. O que é uma derivada temporal? É uma derivada em relação ao tempo. Então, se for uma função, por exemplo, x, que só depende do tempo, a derivada dela, que é o dx dt, a gente também pode escrever como x ponto, né? Ou x ponto de t, dependendo da nossa pressa. Se a gente tiver com pressa, a gente escreve só x ponto. E a segunda derivada, d2x dt2, a gente escreve como sendo x dois pontos, ou x dois pontos de t. Tá? Então isso é uma notação, ou seja, é uma representação simbólica, né? Boa tarde, Bruno. Então, prosseguindo, é uma representação simbólica dessa derivada. Ok? E a gente na física gosta muito dessa notação aí do ponto, porque quando a gente usa o ponto, a gente já sabe que está derivando em relação ao tempo, então não precisa escrever. Isso já facilita muita coisa, tá? E essa é a derivada mais comum que, na verdade, que aparece para a gente que estuda física. Então, é bom ter uma notação especial para ela. Então, iniciando aqui, o que é uma solução de uma equação diferencial, tá? Eu até comentei um pouco isso lá no grupo que um colega, um de vocês, perguntou, né? E eu já até falei um pouquinho, mas vamos falar aqui oficialmente. A Amanda tá falando aí de outra notação. Mas na verdade essa ela se encaixa aqui, ó. É porque essa segunda derivada, essa notação vem justamente de ser a derivada em relação a W da derivada de U. Tá? É a mesma coisa. Bom, não sei se respondeu aí sua questão. Bom, então prosseguindo aqui, a solução de uma equação diferencial é uma função. Discutimos na aula anterior, né? As equações diferenciais elas têm como incógnita funções e não números. Então a solução é uma função que, quando a gente substitui pela incógnita na equação, ela verifica a igualdade, tá? Então, por exemplo, vamos verificar se essa função aqui, y de x igual a e elevado a 2x, se ela é uma solução da equação y' igual a 2y. Vamos ver. Como é que a gente faz isso? A gente tem que calcular o que é o y', tem que calcular 2y e tem que comparar para ver se eles são iguais. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Leonardo. Então é isso que significa verificar a validade da igualdade. Quer dizer, ver se a igualdade está valendo, né? Então o que a gente faz? A gente calcula y'. E y' é a derivada de e elevado a 2x. Então isso é 2 vezes e elevado a x. E se a gente comparar, o que é 2y, que é o segundo membro da equação? É 2 vezes e elevado a 2x, e elas são iguais. São Professor, iguais. Oi. no caso ali na derivada da 2 elevado 2 vezes e a x, não teria um 2x ali? Teria com certeza. Porque eu sou meio disléxico, aí às vezes eu esqueço. Bom, então elas são iguais de fato, né? Y', ou seja, o que é igual? Quer dizer que y' de fato é igual a 2y. Então a conclusão que a gente chega é que, de fato, y igual a e elevado a 2x é uma solução, olha só isso que eu estou falando, uma solução da equação y' igual a 2y. Será que ela é a única?
Essa é uma pergunta que os matemáticos gostam de fazer. E mais ainda, quais são todas? Se ela não é única ou se ela é, quais são todas as soluções? Entendeu? Isso é uma pergunta que os matemáticos fazem quando eles veem uma equação diferencial. Como é que eu posso saber quais são todas as soluções dessa equação e não apenas uma? A gente que estuda física, a gente faz uma pergunta diferente. Nossa pergunta é: qual é a solução dessa equação que mais me interessa? Certo? Essa é a nossa pergunta. Porque na física, além da equação diferencial, a gente tem outras condições que vão limitar qual é a solução que nos interessa para modelar uma situação real, certo? Essa é uma diferença. Mas ok. Deu para entender aqui, pessoal, como é que a gente verifica? Alguém ficou em dúvida com esse exemplo aí? Alguma dúvida em relação a esse exemplo? Sim, eu fiquei em relação a, por exemplo, a derivada de y, né? No caso, quando a gente for resolver alguma desse tipo, ele já vai dar a equação diferencial e a gente vai ter que verificar, ou existe alguma forma da gente sair desse y de x e chegar na equação diferencial? Geralmente a equação é dada, né? Aqui no início a gente está dando a equação e a solução, porque a gente está começando, né? Mas geralmente o exercício é resolva a equação tal, né? Porque a gente numa situação de um problema de física, de química, de qualquer coisa, aparece uma equação diferencial. E a gente tem que resolver e determinar essa solução que no caso eu já dei aí, que é e elevado a 2x, né? Então, no caso, a gente tem um problema na equação diferencial e a partir dela a gente chega nesse y de x? Exatamente. Contrário, né? Tá. A gente está só vendo o que significa ser uma solução. Depois, ainda hoje, se der tempo, a gente vai pode resolver essa equação aí. Que a gente vai ver que essa é uma equação separável, né? Inclusive, deixa eu mudar aqui um exemplo para ele ficar mais parecido com isso, para facilitar aí. Vou colocar aqui. Pronto. Ok. Então, vamos ver outro exemplo aqui. Verifique se essa função bem aqui é solução da equação diferencial, essa equação aqui. Vejam que eu já estou usando a notação do ponto, certo? Já estou usando aqui a notação do ponto, que significa segunda derivada, né? 2 pontos é a segunda derivada. Então a gente vai verificar aqui como é que a gente faz. A gente não tem um jeito de calcular a segunda derivada de cara, né? Então a gente vai devagar. Primeiro a gente calcula x ponto, que é a derivada em relação ao tempo do x, né? E o x é cosseno de 5t. Vocês entenderam isso que eu fiz aqui? Alguém não entendeu por que o ponto virou derivada em relação ao tempo? Sim, tá tranquilo. Certo? Boa tarde, você que chegou agora. Então a derivada do cosseno é menos seno, né? Ok. Só que aqui tem uma regra da cadeia, né? Então ficaria menos seno de 5t, mas eu tenho que derivar esse 5t também e a derivada dele dá 5, tá? Não é problema meu se o professor de cálculo um de vocês não ensinou isso direito, certo? Mas vocês já tinham que saber, tá? Para quem não foi meu aluno de cálculo 1, eu tô zoando comigo mesmo porque fui eu o professor, certo? Então, por favor, não se ofenda, tá? É brincadeira. Aí a x dois pontos é a derivada da derivada, né? Então eu vou ter que derivar esse resultado. Então x dois pontos é a derivada em relação ao tempo desse x ponto aí. Eu estou fazendo passo a passo, mas aí se vocês já tiverem uma certa prática, podem ir mais rápido.
né? Porque eu só estou tentando atender o maior número possível de vocês. Então, fica a derivada em relação ao tempo de x ponto, que é isso aqui, menos 5 seno de 5t. Vou botar um colchete que ali já tem um parêntese. Né? Aí a derivada disso vai ser o menos 5, que é constante multiplicativa, sai. Aí eu derivo o seno de 5t. E isso vai dar menos 5 vezes. Aí aqui tem uma regra da cadeia. A derivada do seno é cosseno, porém... Ai, ai. Vocês falam cada coisa. Eu também gosto quando me ensinam assim. Principalmente matemática. Apesar de eu estar dando aula de cálculo, eu sou meio burro para matemática. Tem umas coisas que eu tento entender faz anos e não consigo. Mas vamos lá. A derivada de seno de 5t, né, tem uma regra da cadeia aqui. Então, a derivada de 5t é 5. Vocês são muito humildes. E aí a derivada do seno é cosseno. Então, fica cosseno de 5t. Então, o x dois pontos fica menos 25 cosseno de 5t. Tá bom? Então, esse é o x dois pontos, tá legal? Agora a gente vai verificar se essa equação é válida. Como é que a gente faz isso? A gente calcula x dois pontos mais 25x e a gente tem que ver se isso vai dar zero. Será que vai? Podia botar um áudio agora de tambor rufando, né? Que esse está difícil de ver. Mas vamos lá. X dois pontos deu menos 25 cosseno de 5t. Ratinho! Mais o 25 da fórmula aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Esse x dois pontos é esse termo bem aqui, tá? Agora vem o 25 da fórmula. Esse 25 que estava bem aqui, vem para cá. Vezes o x, tá? Que não vou marcar porque foi o único que sobrou. Então o x, ele já foi dado aqui no problema lá em cima. Ele é cosseno de 5t. Então, como ficou menos uma coisa mais ela, dá zero. Tá? Isso significa que esse x aqui que foi dado no problema, de fato é uma solução dessa equação, porque verificou que esse lado realmente deu zero. Tá legal? Então a conclusão é, de fato, né? X é solução. Esse x dado aí, esse x igual a cosseno de 5t é uma solução dessa equação, né? Pessoal, alguém não entendeu alguma passagem aí que quer que eu explique melhor? Alguém ficou em dúvida em relação a esse exemplo? Acho que por enquanto tá tranquilo, professor. Ok, se alguém tiver qualquer dúvida é só dizer aí. E eu vou deixar como observação apenas que uma equação diferencial ela pode ter várias soluções. Então, por exemplo, para essa primeira equação que eu dei aqui, que é mais simples, y' igual a 2x, 2y, né? A gente verificou que uma solução era essa aqui. Y igual e elevado a 2x. Porém, vocês podem testar aí. Se fosse y igual a 5 vezes e elevado a 2x, y igual a menos e elevado a 2x, y igual a meio e elevado a 2x. E de uma maneira geral, y igual a qualquer constante, vamos chamar de c, vamos chamar de k constante, vezes e elevado a 2x, qualquer que seja esse k,
Inclusive, se o k fosse igual a zero, também valeria. Qualquer que seja esse k, essa é uma solução. Isso significa que, na verdade, essa equação ela tem infinitas soluções, certo? Ela vai ter infinitas soluções, sendo que cada uma vai ser para um valor de k, dessa constante multiplicativa. E a gente pode verificar que isso é verdade. Alguém levantou a mão aí? Diga lá. São infinitas soluções, mas só para esse grupo de equações assim? Só nesse formato k vezes e elevado a 2x? Sim, exatamente. Só desse tipo. Não tem nenhum outro tipo de solução para essa equação. Essa pergunta que tu fez é muito mais difícil de responder. Quer dizer, a gente às vezes acha infinitas soluções, mas é difícil dizer quais são todas, né? O que acontece é que essa equação aí é uma equação linear, então por esse motivo existem teoremas lá na teoria das equações diferenciais que garantem o que os matemáticos chamam de classificação, né? Matemáticos gostam de separar as coisas em classes, né? Então existe uma garantia. Caraca, peguei um susto agora. Entrou. Tem uma pessoa chamada Augusto César aí, né? Que era o nome do meu orientador. Peguei um susto agora. Foi mal. Bom, então. Existe, enfim, tem um teorema de existência e unicidade, né? Que garante que, dada uma condição inicial, vai ter uma única solução e, por ela ser linear, todas as soluções vão ser combinações lineares de uma solução básica, né? E como ela é de primeira ordem, essa daqui seria a solução básica e as combinações lineares vão ser simplesmente uma constante multiplicando essa solução, por ela ser de primeira ordem. Mas a gente vai discutir isso depois e a resposta para a sua pergunta seria sim. Todas as soluções dessa equação são dessa forma aqui, né? Ela tem uma solução constante que está escondida aqui dentro quando k é igual a zero. Aí como é que a gente verifica que isso é solução? A gente substitui, né? Então a gente poderia fazer esse y por uma constante genérica aí. Vai ser solução porque se a gente substituir, fica y' igual a 2k e elevado a 2x, né? E se a gente substituir ali na equação, y' igual a 2y, será que acontece isso? Acontece, por quê? Porque 2y vai ser 2 vezes k vezes e elevado a 2x, e de fato vão ser iguais. Tá? Então, de fato, vai ser solução. Né? Então, aí de cara a gente já tem infinitas soluções. Ficou alguma questão em relação a esse exemplo, pessoal? Essa observação aí? Isso lembra bem a parte de oscilações que a gente está vendo em física 2. É? Bem parecido, só que ao invés de ser x, né, o ômega. Mas é praticamente o mesmo formato, né? Quando o professor vai fazer as Sim, sim. relações, etc. E sobre a solução, por exemplo, a gente deixa escrito, ok, pode ficar escrito, mas existe alguma formalidade do tipo, quando a gente vai tratar de conjuntos, sei lá, x, S é igual a cochetes, aí x pertencente a reais, em tal intervalo, ou não? Tipo, isso não existe pra cá. Existe e muito. Mas eu não vou pedir isso para vocês, porque eu também não sei. Então, não dá. Mas aqui, por exemplo, eu poderia dizer o seguinte, se quisesse ser mais formal, poderia dizer as soluções são as funções y de R em R, né, definidas por y igual a k vezes e elevado a 2x, onde k é um número real. Poderia escrever assim, mas não precisa disso não. Se você chegou aqui, isso já é bastante, eu acho. Porque essas questões de domínio aí,
elas envolvem problemas que nós não temos como ferramentas para abordar isso nesse momento, né? Que o nome dessas ferramentas é topologia e análise funcional, e a gente não estuda isso, né? Então, o nosso objetivo aqui é resolver. Eu não estou dizendo que não é importante, só estou dizendo que nesse momento eu prefiro não tocar nessas questões assim. Posso estar errado também, não sei. Vamos ver. É isso, pessoal? Mais alguma questão em relação a esses exemplos aí? Professor, Ah, tem alguma forma de mostrar que, por exemplo, esse formato 2, uma constante multiplicado por elevado a 2x, né? Tem alguma forma de mostrar que essa é a única forma de mostrar que essa equação diferencial está correta? sim, tem, justamente. É o teorema de existência e unicidade. E também o fato dessa equação ser uma equação linear. É por causa disso. Porque pelo fato dela ser uma equação linear de primeira ordem, aí o conjunto de soluções vai ser um espaço vetorial que tem a mesma dimensão da ordem dela, ou seja, dimensão 1. Mas é um espaço vetorial de funções, que no caso, como ele tem dimensão 1 e ela tem uma solução não trivial, que é esse e elevado a 2x, é como se a gente tivesse no... É como se essa função e elevado a 2x fosse o i-chapéu, né? E as soluções fossem a reta do eixo x. Para cada constante k que está multiplicando o i-chapéu, vai ter uma solução. É como se fosse isso. É uma questão de álgebra linear, na verdade, aplicada aí. Eu acho que é por isso. Beleza? E você é meu parente, né? Sou. Depois a gente vê aí quem é o ancestral comum que a gente tem. Bom, então vamos ver mais alguns exemplos aqui. Dentre as funções abaixo, quais são soluções da equação diferencial, agora de segunda ordem, né? y2' menos y igual a zero. Como é que a gente faz isso? Bom, eu não vou fazer todas aqui, vou deixar o resto para vocês, mas eu vou fazer uma que é solução e outra que não é. Bom, essa y igual a zero aí, com certeza ela é solução. Por quê? Porque... É a solução trivial. Exatamente, é. Porque se a gente deriva zero dá zero, subtrai zero dá zero. Então não tem nem muito o que pensar. A letra A também é fácil, né? Por quê? Porque quando a gente deriva a exponencial duas vezes, né, y2' para a letra A aqui, vai ser e elevado a x derivado duas vezes, que dá ela mesma, né? E se eu pego a exponencial e subtraio dela mesma, dá zero. Então, se eu calcular y2' menos y, nesse caso, fica e elevado a x menos e elevado a x, que dá zero. Então, ela é solução. Professor, a B também, no caso? Não. Mas, à primeira vista, parece que vai ser, né? Só que tem uma questão de sinal, na verdade, aí. Exatamente, é isso aí que vocês estão comentando. Na verdade, essa equação aqui, ela é importante também. Ela é tipo um oscilador harmônico com uma frequência imaginária, uma parada assim. Ela aparece às vezes em algumas situações de física também. Pois é. Ela é prima da equação do oscilador harmônico, só muda o sinal. Se vocês prestarem atenção, a equação do oscilador harmônico é assim. E essa equação aí, ela é desse tipo aqui. Menos alguma coisa, que poderia ser também assim, igual a zero. Isso aqui é interessante. Vou deixar aqui no cantinho. Mas
Deixa pra lá. Então a letra B não vai ser, porque quando a gente substituir, a gente vai ver o seguinte, que y' vai ser a derivada do seno, que é cosseno. Consequentemente, a segunda derivada y2' vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, quando a gente substituir y2' menos y, vai ficar menos seno de x, menos y, que é seno, então vai ficar menos seno de novo. E isso vai dar menos 2 vezes o seno, que aqui é importante a gente prestar atenção numa coisa. Pode ser que o seno dê zero, né? Mas isso não significa que essa função é solução dessa equação diferencial, porque a solução ela tem que verificar a igualdade lá da equação sempre, e não apenas num único número. Então isso significa que isso aqui é diferente de zero quando a gente considera como funções, né? E portanto, essa y igual a seno de x aí não é solução. A gente marca um X vermelho aqui para dizer que não é solução. A letra C e a E são difíceis. Não sei se são difíceis, vamos ver. Alguém levantou a mão? Diga lá. Professor, o que o senhor quer dizer para você entender? A função tem que ser zero na própria, vamos dizer assim, relação entre as funções, né? No caso, a segunda derivada e a função y, a função y, no caso, né? E aí, no caso, não tem a ver com os valores de x, tem que ser a própria função, as funções tem que ser anuladas, no caso, seria isso? Perfeito, exatamente isso que você falou, exatamente isso. As funções é que deveriam dar uma função nula, que é o que aconteceria se aqui fosse mais, por exemplo. Né? Se aqui fosse Certo. mais, aí o resultado seria a função nula, que daria zero sempre. É diferente de dar Para zero qualquer valor de x, né? para no qualquer caso. valor de x, exatamente. Tá Então, ok, professor, obrigado. beleza, é isso mesmo. Aí eu vou deixar a C e a D para vocês, que é mais difícil e eu não sei fazer, tá bom? Então vocês brincam aí depois. Aí esse outro exemplo aqui. Quais das seguintes funções são soluções da equação? Aí aqui já está ficando um pouquinho mais divertido, né? Porque os exemplos que eu dei até agora não tinha a variável independente explicitamente aí. Agora isso, a Amanda está dizendo que a letra E aqui não é. O Jonil também está falando que é difícil. Beleza, então isso aí, vamos ver depois. Então vamos ver aqui. Letra A. Né? Vamos ver qual dessas funções aqui são soluções dessa... Professor, Hã? tem como você voltar lá pra me dar uma olhada lá na letra B? Aí, a letra C, eu acho que se usar o método de derivação, eu acho que ela fica bem fácil assim de se fazer. Porque, tipo assim, eu já estudei uma parte desses assuntos, aí a gente resolve a primeira equação, né? Classificar ela na primeira equação de derivação, depois só resolver o problema inicial dela, aí vai derivando, e depois é só achar a solução de y diferente de zero. Jogar para... Tô ouvindo. Pode falar. É só achar a solução dela, que pode ser diferente de zero, ou y diferente de zero, e jogar para forma de multiplicação, mas deixando ela na solução de derivada, entendeu? Na derivação. Eu acho que fica mais simples, porque eu vi um método desse, de um professor explicando assim, aí ele falou que era bem mais fácil de fazer as equações diferenciais. Algumas, né? Algumas, não todas. Eu não entendi o que você falou, desculpa. Você está falando de resolver a equação ou de substituir a letra C? Não consegui entender. De resolver ela, Ah, de resolver ela, de resolver ela. Resolver a equação em relação à derivada, entendeu? Passar para a derivada.
E você Fica está bem dizendo simples. para resolver de que jeito que eu não consegui entender? Na equação inicial, tipo assim, colocava, vamos ver, derivava ela na relação de y. Tá, y igual a 4 é menos x. Aí colocava a derivada de y, dy, dx, aí igual, colocava igual, aí menos, Uhum. poderia colocar, porque tem um jogo de sinal, né? Isso. Ou colocava 4 ou colocava, calma aí, ou colocava 4 menos x, menos 2x, ou menos x ao quadrado. É isso que eu quero lhe dizer, entendeu? Só um exemplo. Tá falando para me fazer isso aqui? Eu não sei, senhor que sabe, cara. É só um exemplo que eu tô dando, assim. Tá. Pois é. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que calcular essa derivada, depois calcular outra, que vai dar isso aqui. E aí substitui para ver se tá valendo. No caso, valeu, né? Que vai ficar assim. Aí nesse caso deu zero sempre. Então é solução também. Então é mais ou menos isso mesmo. Só fazer isso com as 5. E aqui a gente vai ver com essa outra equação aqui. Deixa eu só escrever ela aqui do lado. Aqui, esse escaneamento. Aqui a equação que está é y ponto menos 2t y igual a t. Né? Vamos verificar se essas funções aí, algumas, vamos pegar duas e aí vocês vejam as outras. Eu vou pegar a A e a C, que a C parece... Derivando aí a C, eu acho que a D e a E ficam mais fáceis. Bom, Não é telinho ali na igualdade? telinha aqui? É, não é? Não, não, é T mesmo e aí o ponto de interrogação. Deve ser porque tá... Tu deve estar vendo no celular, né? Aí fica pequeno, fica difícil de ver. Vocês não estão conseguindo ver as alternativas aqui? Não, é quais o senhor falou pra gente fazer? Não, eu vou fazer a primeira e a terceira. Aí vocês vejam. Vocês podem ver as Eu outras, tô, né? eu acho que eu tô vendo todas. Tá? Tá, E eu tô no celular também. beleza. Então a primeira é uma solução constante. Então vamos ver aqui. A derivada dela vai ser zero, né? Porque é a derivada da constante. Como é ponto, é em relação ao tempo. Então a derivada em relação ao tempo... Será que vai dar na mesma a C e a D? Caraca, dá pra dar zoom? Na moral, eu não sabia disso. Pode crer. Sempre deu. Caraca, velho. Tá. Então na letra A fica a derivada do 2, que dá 0. E aí vamos substituir essa daqui, ela é diferente de todas as outras que eu falei antes, porque nela aparece o t. Né? Então presta atenção que a gente não vai substituir o t por nada aqui. Porque o que a gente está substituindo é o y. O t é a variável. Né? Então quando a gente substitui esse y ponto que é 0, vai ficar na equação lá. Caraca. Na equação fica y ponto menos 2ty igual a t. Será que... Perdão. Será que é? Né? Então vamos ver. Y ponto é 0 para essa solução A. Né? Menos 2t. O y é 2. Tá? E o t continua sendo t. Então aqui está dizendo que menos 4t é igual a t. Isso não é verdade. Tá? Não é verdade sempre. Isso daqui não vale para todo t. Só vale para t igual a 0 essa igualdade. Isso significa que essa letra A não é solução. Tá? Então essa letra A não é solução da equação. Professor,
Essa que o senhor resolveu, beleza, o senhor chegou no final e não resolveu o T, porque a finalidade não é resolver o T, e sim se a equação resultante fosse geral, ou então encontrasse um termo igual ao outro, seria isso? Se eu tenho que resolver para encontrar o T, é porque está errado. Esse que é o ponto, entendeu? Porque tem que valer para todo T, então tem que ser uma identidade. Se aqui do lado direito tem o T, teria necessariamente que dar T do outro lado, sem eu ter que forçar. Essa que é a questão. Entendi. Aí seria a solução mesmo, né? Aí essa letra C provavelmente vai ser, né? Porque tem que ser alguma. Então, vamos ver então essa letra C. A letra C é y igual e elevado a t ao quadrado. Aí aqui entra uma regra da cadeia. Se vocês não tiveram sorte em cálculo 1, então só lamento para vocês. E aí o y ponto aqui é brincadeira, tá? Por favor, ninguém se ofenda. O y ponto vai ser a derivada então em relação ao tempo de e elevado a t ao quadrado. E aí vai ter uma regra da cadeia aqui, né? Isso vai ser e elevado a t ao quadrado, porque a derivada da exponencial dá ela mesma, mas eu tenho que derivar esse expoente. Então fica derivada de t ao quadrado. E a derivada de t ao quadrado é 2t. Então fica 2t e elevado a t ao quadrado. Então, pelo jeito, não vai ser solução também. Por quê? Esse é o y ponto, né? Resumindo aqui, o que a gente descobriu é y ponto é igual a 2t e elevado a t ao quadrado. Certo? Então, vamos substituir na equação agora. Substituindo na equação, vamos fazer de outra cor aqui, porque a didática tem que ser colorida, né? Vamos lá. Então, fica 2t e elevado a t ao quadrado, que é o y ponto, né? Menos 2t vezes o y, que é e elevado a t ao quadrado. Tá? Então, só para deixar claro, isso daqui é o y ponto, esse é o menos da fórmula, e esse aqui é o 2t da fórmula também, né? Que já estava lá, e esse aqui é o y. Tá? Então, a gente está substituindo na equação para ver o que vai dar. E ao calcular isso, a gente verifica que isso na verdade dá zero. Mas deveria dar t, né? Pela equação lá, esse primeiro membro deveria ser igual a t, e ele não é. Então esse zero ele é diferente de t. Enquanto função eles são diferentes. Né? Porque aqui do lado direito tem a função que é sempre t, do lado esquerdo é a função nula. Então enquanto funções eles são diferentes. E isso significa que também a letra C também não é solução. Professor, Diga lá. então substituindo 2t é t ao quadrado, o senhor só fez conservar 2t e multiplicou por t ao quadrado. Aí sim, eu não entendi esse 2t aí debaixo do 2t multiplicando pelo et ao quadrado. Pelo et ao quadrado. É da equação. É da equação? O que eu escrevi de roxo aqui, eu só repeti a equação aqui embaixo. Ah, tá, beleza. É isso. Alguém levantou a mão aí? Diga lá. Professor, Oi. se no caso a pergunta ali, quais das seguintes funções são soluções para a equação diferencial y menos 2ty igual a t? Se esse t for qualquer número real,
o igual a zero não poderia estar certo se t fosse pertencente aos reais? Tá. Não. Porque essa que é a questão das equações diferenciais, não é uma equação algébrica. Eu não tenho que encontrar um número que satisfaça, tenho que encontrar uma função. Então, aí tem que ter uma igualdade entre duas funções. Essa função do lado esquerdo, que é y ponto menos 2ty, é uma função, e do lado direito tem uma função que é igual a t. Daí imagina a função y igual a x lá do plano cartesiano, que dá aquela reta que passa pela origem, função identidade. O que essa equação diz é, encontre uma função y que quando substituir lá do lado esquerdo, vai dar a função identidade. Então, como deu igual a zero, significa que deu a função igual a zero, tá? Deixa eu ver se eu explico melhor isso com um desenho aqui. Ó, quando a gente... mais ou menos assim. Caraca. Tô aprendendo a desenhar aqui. Então, a função lá do lado direito, ela é essa aqui. Na verdade, aqui seria t. Né? Então, essa daqui é a função do lado direito. Tudo isso aqui é para a letra C. A função do lado direito é a função y igual a t, de modo que quando aqui for 1, mesmo que o meu desenho esteja fora de escala, ali vai ser 1 também, e assim por diante, entendeu? Só que o lado esquerdo está dando outra coisa. O lado esquerdo está dando a função igual a zero, que é essa de laranja aqui. O lado esquerdo, que é y ponto menos 2t, y está dando igual a zero para essa função y igual a e elevado a t ao quadrado, entendeu? Então o lado esquerdo e o lado direito deveriam dar a mesma função, porque a solução da equação diferencial é uma função. Então ela tem que fazer com que a... Então o que a gente está verificando é que enquanto funções, a gente está vendo uma diferença aqui. Porque o y ponto menos 2ty não está sendo sempre igual a t. Não está sendo sempre igual. Só vai ser igual aqui nesse ponto, porque é o ponto onde essas duas funções se cruzam, né? Que vai ser o ponto t igual a zero, certo? E para ser uma solução da equação diferencial, não basta uma igualdade num único ponto. Tem que ser uma igualdade entre as duas funções. No caso, seria uma solução, essa função lá, se a curva laranja tivesse bem aqui em cima da verde. Que é do jeito exatamente como eu não vou conseguir desenhar nunca. Se tivesse assim, aí seria a solução, entendeu? Não sei se eu consegui explicar direito, se deu para entender. Você que perguntou aí. Professor, pode voltar lá nos exemplos? Entendi eu. Tá bom. Esse aqui? Isso só para eu copiar a letra aí. Tá. Obrigado. Se fosse tratar de sistemas, seria algo do tipo possível e indeterminado? Ou vou fazer alguma analogia desse tipo? Para sistemas, tipo, não, é melhor não. Fica com essa mesma de funções. Você está falando que seria pelo fato de só coincidir num ponto? É isso? Não, quando ela é geral. Porque, tipo,
seria possível e indeterminado, porque a gente sabe que tem infinitas soluções, não é isso? Se fosse indeterminado, não é? Tem 3 classificações, não é isso? Pois é. Aí uma delas, ela diz que seria para todos aqueles pontos, a gente não sabe quais são. E aí seria todos eles. Eu acho que eu entendi a tua analogia, mas a gente não usa essa nomenclatura pelo motivo de que também existem sistemas de equações diferenciais lineares. E aí essa nomenclatura vai entrar lá, né? Que vai ter sistema de equações diferenciais que também são lineares. Então, para eles é que a gente vai dizer se é possível e determinado, impossível, se tem uma solução infinitas ou nenhuma, né? Aqui é uma outra questão, apesar dessa equação ser linear, a gente não entra nesse mérito porque não precisa, que a questão é que essas duas funções que a gente testou não são soluções. A gente só diz isso. Como essa função não verifica a identidade da equação, vou repetir. Como essa função y não verificou a identidade lá da equação, ela não é solução. É simplesmente isso. Agora... Hã? Conclui que eu só fazer uma pergunta. Diga lá. Como o senhor está repetindo assim várias vezes, tem que respeitar a identidade, né? É porque a gente está acostumado, pelo menos eu, a ver o outro lado do sinal da igualdade com números reais, né? Mas no caso a gente tem que olhar como função, né? Acho que deve ser o problema da maioria. Porque eu estou conseguindo entender o que você está falando, mas quando a gente está vendo a conta aqui, a gente está querendo dizer 4 é igual a 4, 3 é igual a 3, mas a gente está vendo que, por exemplo, menos 4t não é igual a t, então t ou menos 4t, isso representa uma função, não um número real simples, né? Exatamente, o objetivo não é encontrar um número t que satisfaça essa igualdade, mas sim encontrar uma função y que faça com que dê t igual a t. Seria isso. Professor? Eu fiz o cálculo da letra E e foi a única que deu. Pelo menos aqui, eu não sei se tá certo. Deu T igual a T. Olha aí. Então, confiando no nosso amigo Jonathan. Foi você, Jonathan, que falou, né? Isso. Ah, tá. Segundo ele, só a letra E deu certo, tá? E é muita sacanagem fazer isso, porque a gente vai testando uma por uma e deixa a letra E por último, né? Mas tudo bem. Tá, então fica aí o registro do nosso amigo de que A, B, C e D não é, e a E é. Ah, o Renato tá certo também. O Renato dos Santos, porque, tipo, no caso aqui na letra D eu me esqueci o 2. Eu acho que tá certo também a letra D. Letra D também, tá. Então letras D e E. Analogia tamanho. Bom, na verdade essa equação ela também é linear, mas eu acho que ela é não homogênea. É por isso que ela tem essa constante sobrando aí também. Vou pensar um pouco melhor nisso. Preciso pensar um pouquinho, tá? Pensar significa que eu preciso olhar no livro porque eu não sei. Diga lá. O que o senhor quer dizer com equação linear? Então, exatamente. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Que isso é a classificação. Linear significa uma coisa específica. Quer dizer que a gente pode somar soluções e multiplicar soluções por um número escalar. E vai dar uma solução ainda. Mas vamos devagar. Devagar, né? Com E. E não devagar de ficar viajando. Beleza, pessoal? Professor de função, rapidinho. No caso, seria assim, a gente tem uma função, ok? Ele vai dar uma função, um parâmetro lá pra gente, e aí vai dar a equação. E aí a gente vai descobrir uma função que é das derivadas dessa equação que são iguais na reta, já que ele tem que ser igual para todos os pontos daquela função inicial, ou... Desculpa, você poderia repetir? Eu não entendi.
tipo assim, a gente sabe que vão ter que ser iguais, né, para todas as funções que a gente descobrir. Só que aí, no caso, como se trata de uma equação diferencial, então o que a gente vai tentar descobrir é uma função das derivadas parciais daquela função que a gente está encontrando, e elas vão ser iguais. Porque que elas têm que ser para todos os pontos, né, pelo que o senhor falou. É praticamente a mesma função, só que como a gente está tratando de uma diferencial, então são as derivadas, as funções derivadas daquela função, não é isso? Mas pode passar para outro assunto. Eu tô tentando entender, porque... Pera aí, deixa eu pensar um pouquinho, porque... Acho que eu vou aumentar o ventilador aqui, pera aí, que eu tô ficando meio travado aqui. O ventilador? Tô morrendo aqui de calor, pera aí. Desculpa, pessoal, tá? Deixa eu pensar um pouco. Tô babando aqui, moço. Me abanando aqui também. Pois é. Tá. Bom, não são derivadas parciais, Amanda. Só se fosse uma equação diferencial parcial, onde tem derivada parcial. Mas eu acho que, tirando isso, é bem o que você falou mesmo. E vocês podem ficar sempre à vontade para perguntar e interromper, porque aí a gente vai fazendo nossa oficina aqui e vai aprendendo, é assim mesmo, tá? Não tem problema se atrasar um pouquinho o que eu ia falar, porque é melhor a gente entender muito bem um exemplo do que ver 10 exemplos sem entender direito nenhum, eu acho. Aí eu vou deixar como exercício para vocês, além das outras letras, mais essas duas aqui, tá? Essas duas questões aí, fica como exercício para vocês pensarem para a prova. Eu acredito que vai ter uma questão na prova que vai ser parecida com os exercícios de hoje, certo? De substituir a função para ver se é solução. Então vai ter uma questão na prova que vai cobrar isso. E aí eu tô deixando esse monte de exemplo e exercício para vocês pensarem um pouquinho. Professor, na 1.31 aí, aquele E no final tá derivado? Ou é uma letra, um símbolo? Não, isso é E elevado a T. E elevado a T? É. Ah, tá. Obrigado. Bem aqui é E elevado a T. Acho que eu vou tirar print de um outro lugar onde está com uma qualidade melhor, porque eu tirei print do PDF que eu mandei para vocês aí. Não que eu tenha um PDF bom, é que tem um site onde eu posso ver. Senão eu teria mandado para vocês. Aí só uma curiosidade aqui histórica, né? As primeiras equações diferenciais elas foram propostas pelo Isaac Newton nesse tratado, que esse tratado só já é uma história muito interessante. São essas três equações aí que ele estudou, né? Em 1671, né? Onde ele mostrou como resolver equações desse tipo usando séries infinitas. É interessante que hoje no cálculo a gente muitas vezes nem estuda séries infinitas, né? E na verdade o Newton usava isso para tudo. O problema é que ele não tinha noção nenhuma do que era convergência, simplesmente porque esse conhecimento não existia. E esse conhecimento foi desenvolvido para tentar explicar o que ele e os outros, né, e as outras faziam. Aí ele publicou isso nesse tratado aí, Método das Fluxões e das Séries Infinitas, né, que faz parte do trabalho dele no cálculo, que veio ser publicado muito tardiamente. É uma história interessante essa, porque ele tinha esse documento há muito tempo, já décadas, desde 20 e poucos anos, mas ele tinha mostrado só para um amigo. Aí esse amigo especula-se que teria comentado com amigos do Leibniz, né?
de que, olha aí, o cara lá na Inglaterra conseguiu, e aí, tu não vai fazer não? Né? Alguma coisa assim. E aí especula-se que o Leibniz tenha desenvolvido o cálculo a partir dessa sugestão dada por esse cara. Só que na cabeça do Newton não, esse cara ele caguetou tudo que eu fiz já, contou tudo para ele, o cara publicou antes de mim. E aí foi que nasceu essa disputa entre os dois. Por causa de um... Não tenho certeza se foi esse tratado, acho que foi outro, mas enfim, ele publicou só velho já era velho. Ele trouxe isso à tona. Bom, curiosidade. E aí o Newton resolvia isso usando séries infinitas. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a classificação das equações diferenciais. A gente vai comentar aqui 4 critérios, né, para classificar equações diferenciais. E aí cada uma vai ter um método de solução. A equação ela pode ser classificada quanto ao tipo de derivada, ela pode ser ordinária ou parcial. Quanto à ordem, pode ser de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, qualquer ordem. Quanto à linearidade, ela pode ser linear ou não linear. E quanto à homogeneidade, pode ser homogênea ou não homogênea. Né? Que seria ou, né? Pronto. Bom, então o que é uma equação ordinária ou uma equação parcial? Se a equação tiver apenas derivadas ordinárias, o que é a derivada ordinária? É a derivada com d. É a derivada de uma função de uma variável só. Né? Se ela tiver só derivadas ordinárias, ela é uma equação diferencial ordinária. Abreviação EDO. Né? Spoiler para vocês, nossa disciplina vai estudar só EDOs. Tá? Se ela tiver pelo menos uma derivada parcial na incógnita, ela vai ser uma equação diferencial parcial. E aí eu dei 2 exemplos aqui. Essa daqui é a equação do oscilador harmônico, que na verdade não é do oscilador harmônico, eu escrevi errado, deixa eu só corrigir aqui. Tá? Mais tá, essa é a equação do oscilador harmônico agora. Alguém levantou a mão? Diga lá. Professor, é só uma dúvida, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, parece que a equação da temperatura, eu acho que ela é uma EDP também, né? Uma equação diferencial parcial. Sim, sim. Equação do calor, equação da onda, as equações de Maxwell, quase todas são EDPs, na verdade. Mais alguém levantou a mão? Diga lá. Foi por engano? Professor? Ah, tá. Essas derivadas ordinárias aí são quem? Não tô lembrado. São as derivadas do cálculo 1. As derivadas parciais é do cálculo 2. A derivada ordinária é derivada de uma função de uma variável. Né? Entendi. Pois é. De uma variável, né? É o que se estuda em cálculo 1. Aí a gente usa esse... Deixa eu só ajeitar meu banquinho aqui. E essa derivada parcial é a derivada de uma função de várias variáveis. Que é o que se estuda em cálculo 2, no caso da física, né? No curso de física é organizado dessa forma. E aí, só para ilustrar, eu botei aqui do lado um relógio de pêndulo, né? Porque o pêndulo do relógio ele tem uma oscilação muito pequena, um ângulo muito pequeno. E aí ele pode ser aproximado por um oscilador harmônico, que é representado por essa equação diferencial ordinária aqui do oscilador harmônico. E aqui eu coloquei uma foto interessante, que são cordas de um violão visto por dentro. Sabe a boca do violão que tem um buraco redondo? Pois é, se colocar uma câmera muito boa lá, dá para tirar fotos das cordas do violão vibrando. E dá para ver aqui as ondas se propagando na corda vibrante. Da hora isso, né?
Tem uns vídeos aí no YouTube que o cara toca a música inteira com a câmera nesse lugar aí. E é bom que o áudio também sai com uma qualidade bacana, né? Porque a câmera tá dentro do negócio. Bom, e aí o que acontece? Essas ondas se propagando na corda, elas são determinadas por essa equação aqui, que é a equação das ondas, né? Que tem uma segunda derivada do... Esse F seria a amplitude da oscilação. E V a velocidade da onda. Então, equação diferencial ordinária em cima, parcial embaixo. Eu só ia anotar aqui para vocês o seguinte. Isso daqui a gente estuda em cálculo 3. E essas EDPs aqui a gente estuda em métodos 2. Para quem for fazer essa disciplina. A gente estuda um pouquinho aí, né? Porque na verdade, equação diferencial parcial ainda é uma área de pesquisa. Certo? Inclusive lá onde eu fiz o mestrado na UFPA, na matemática, foi nessa linha de pesquisa aí. Estudar certos tipos de equações diferenciais parciais e mostrar que tem uma solução fraca, como se diz lá. E eu não lembro mais de nada, então por favor não me perguntem nada, tá? Beleza. Isso é uma solução fraca, professor. 2 então, professor. Pois é, muita onda. O cara integra essa equação aqui, transforma numa equação integral, e aí uma solução fraca é uma solução que satisfaz a equação integrada. Aí depois tem que fazer um outro processo, que é a regularização, para ver. Não quero assustar ninguém, porque eu já fico com um pouco de medo só de lembrar. Eu sou meio burro, não aprendi direito. Mas tenho ainda alguns amigos que prosseguiram nisso. Beleza? Então vamos lá. Quanto à ordem, a derivada de mais alto grau da equação determina a sua ordem. Então, por exemplo, essa letra A aqui, ela só tem derivada de ordem 1. Só tem uma y'. Então essa daqui é uma equação de primeira ordem. Essa segunda aqui só tem derivada de ordem 1. Então ela é uma equação de primeira ordem também. A letra C tem uma derivada de segunda ordem e outra de 1. O que determina a ordem da equação é o mais alto, né? O mais alto grau da derivada que aparece. Então aqui aparece derivada de ordem 1, mas aparece a 2. Né? E a segunda derivada é a mais alta que tem. Então é ela que determina que essa equação vai ser de segunda ordem. Tipo isso. É verdade, às vezes a gente só não entende. Eu não entendo tanta coisa que às vezes eu fico meio triste. Mas aqui na letra D, de novo, ó, tem uma derivada de ordem 2, derivada de ordem 1. As funções que estiverem somando e multiplicando não faz a menor diferença. Só o que interessa é isso aqui. Então, por esse motivo, ó, vou até deixar marcado aqui, né? Essa vai ser também de segunda ordem. E, finalmente, aqui a última, tem uma derivada de ordem 3. E não tem nenhuma maior que essa. Então essa vai ser uma equação de terceira ordem. Tá? Então assim a gente classifica em relação à ordem, que é o nosso segundo critério. O terceiro critério, só para comentar que isso também vale para equações diferenciais parciais, né? Porque vocês devem ter notado que todas essas 5 aqui são ordinárias, que é uma derivada linha, é uma derivada ordinária. Aqui tem derivadas parciais, né? Então, bem aqui tem uma derivada de ordem 1, mas cálculo 4, eu já vou te responder, peraí. Aqui tem uma derivada de ordem 1, mas tem uma derivada de ordem 3 também, né? Derrom 3 aqui de 1. Então, por esse motivo desse termo, essa daqui é uma equação de terceira ordem. No caso, seria uma EDP de terceira ordem.
uma equação diferencial parcial. Essa segunda aqui tem uma derivada de ordem 1 e não tem nenhuma ordem maior, né? Então, ela é uma EDP de primeira ordem. Não sei por que eu escrevi EDP se todo o slide, o objetivo desse slide é esse, está escrito bem aqui, né? E aqui essa terceira, ela é também de segunda ordem, porque a derivada de maior grau que aparece é 2. Então é uma equação de segunda ordem, ok? E aí eu deixei marcado quais são as derivadas que dão essa indicação para a gente. Sobre o cálculo 4, o conteúdo do cálculo 4 é chamado cálculo vetorial, né? Porque a gente estuda vetores e estuda cálculo, mas existe também o cálculo vetorial. E para que serve isso? Na física, para tudo, principalmente eletromagnetismo, né? Porque por causa da ideia de campo elétrico e campo magnético, que são funções que associam para cada ponto do espaço um vetor, que é o vetor campo elétrico, o vetor campo magnético, né? E como é que eu derivo essas funções? Como é que eu integro? Esse é o objetivo do cálculo 4. Vocês podem pegar para cálculo 4 o cálculo B e o Guidorizzi volume 3, são excelentes. Mecânica quântica é a física do átomo, basicamente, da molécula e das coisas menores que eles, onde não valem as regras da mecânica newtoniana. Beleza, então vimos dois critérios, né? Já vimos que uma equação ela pode ser ordinária ou parcial, pode ser de primeira ordem, de segunda, de terceira. É possível uma equação diferencial de ordem zero? Aí ela não seria uma equação diferencial, porque não tem derivada. A derivada de ordem zero seria a própria função, então não seria, né? Mas aí um critério muito interessante aqui é a linearidade que algumas de vocês já levantaram aqui. É mais fácil a gente dizer o que é uma coisa linear e definir o que é não linear por exclusão, ou seja, todo o resto, né? Então a linearidade ela é uma propriedade muito específica e muito bem definida. Se a gente tem uma equação diferencial, vamos supor, está implícito aqui nisso que ela é uma equação diferencial ordinária, que é só o que a gente vai estudar nessa matéria, né? Por isso que é uma função de uma variável só aqui, está implícito isso. Então uma equação diferencial ordinária, né, vai ser linear quando, dadas duas soluções dela aqui, que vamos chamar uma solução de U1 e outra solução de U2, né? E dado um número, também está implícito que o número pode ser real ou complexo, né? Verifica-se o seguinte, duas propriedades. Primeira, a soma dessas soluções é ainda uma solução e o produto de uma solução por um número é ainda solução. Então, uma equação que satisfaz essas duas propriedades, para quaisquer soluções dela, é uma equação linear, tá? E qualquer equação que não respeite isso é uma equação não linear, por definição. Alguém levantou a mão? A gente poderia dizer que uma equação linear, quando ela pode descrever um espaço vetorial, que são as propriedades, né, que está satisfazendo aí, ou não? Ela vai ser linear quando o conjunto das soluções dela for um espaço vetorial, né? E quando tu puder encontrar soluções dela que vão ser bases desse espaço vetorial. Eu acho que a gente poderia dizer isso. Só que nesse caso, esse é um espaço vetorial, mas é um espaço de funções, né?
Sim, é possível, é possível. Inclusive, eu acho que para não ficar mistificando isso aqui, né? A gente pode fazer um exercício agora, tá? Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu só escrever aqui. Que agora mudou tudo que eu escrevi. Vamos ver um exemplo. Essa equação aqui. Vamos verificar, ela é linear, tá? Vou só para dar uns exemplos aqui de equações não lineares para vocês. Daqui a pouco eu falo, me lembra aí. Vamos ver um exemplo aqui de uma equação linear. Essa equação é linear. Por quê? Porque vamos supor que ela tenha duas soluções, ó. Vamos dar uma de matemático aqui, vamos falar igual eles falam. Sejam y1 e y2 duas soluções. Aí vocês pensam, e da onde veio? Não faz a menor diferença. A questão é, se tiver duas, o que vai acontecer com elas? Não importa de onde elas vieram. Para falar de linearidade, o que importa é, se a gente tem duas, o que acontece quando a gente soma elas? Duas soluções. Então, se elas são soluções, significa que y1, linha, mais 6xy1 é igual a zero, né? E o mesmo vale para o y2. Aí a pergunta é, será? Vamos botar aqui um ponto de interrogação em espanhol aqui para gente perguntar. Só se desse. Né? Vamos perguntar, será que a soma delas é solução? Então, para mostrar que a equação é linear, a gente tem que pegar duas soluções quaisquer, não pode ser dois exemplos, entendeu? Não poderia ser dois exemplos específicos, tipo, vamos supor que a gente determinou aí que y é igual a zero e a exponencial são soluções. Eu não posso pegar essas duas para mostrar que ela é linear, eu tenho que pegar duas genéricas, né? E aí o que acontece? Vamos substituir agora essa soma lá na equação para ver o que acontece. A soma de soluções e verificar. Se der zero, né, porque essa equação dá zero aqui, é porque sim, elas são soluções, a soma é solução. Se não der zero é porque não é. O que eu fiz, velho? Tá. Então como é que a gente faz? A gente substitui aqui na moral, né? Vamos substituir y por y1 mais y2. Linha mais 6x vezes y, que agora é y1 mais y2. Pessoal, vamos tentar acompanhar esse exemplo e o próximo, que já está terminando nossa aula, vamos terminar com isso. E aí vocês vão entender a diferença entre linear e não linear. Aqui a derivada da soma vai ser a soma das derivadas. Então vai ficar y1 linha, mais y2 linha. E aqui vai ficar 6x y1, 6x y2. E eu posso reescrever isso dessa forma, né? Juntar o primeiro e o terceiro termos. E juntar o segundo e o quarto termos aqui. Só que pela nossa hipótese, né, y1 é solução e y2 também. Então significa que essa soma bem aqui dá zero e essa soma bem aqui dá zero também. Então isso deu zero, tá? E isso mostra o primeiro critério para ver que ela é linear. A gente tem que mostrar o segundo também. Pega um número real, substitui, né? E se a gente fizer isso,
vai verificar que vai ser solução também. Não sei se vocês querem que eu faça isso também ou se eu posso deixar como exercício. Alguém levantou a mão? Diga lá. Quando fala dessa equação genérica, sempre a gente tem que substituir por esse y, ou foi só para esse exemplo, por exemplo, se a gente tivesse lá uma equação genérica da exponencial, aquele k vezes z elevado a tanto, aí seria aquilo que a gente usaria, já que estaria genérico, ou não é esse y mesmo? Tem que ser assim mesmo, sem saber o que é. Tem que ser para quaisquer par de soluções. Que aí tu quer mostrar só que ela é linear, não descobrir quais são todas as soluções. Só obrigado, Amanda, pelo aviso, que faltou a linha bem aqui embaixo. Então, mesmo que fosse aquela equação lá, que eu posso até fazer como exemplo também, a gente teria que fazer a mesma coisa. Só para não ficar Só para não ficar vago isso. Professor? Oi. No caso, isso só vale para homogêneas? No caso de linear e não linear, ou vale para não homogênea também? No caso, uma equação não homogênea, ela sempre vai ser não linear. Ah, sim. Mas só que ela é não linear por um motivo besta, digamos assim. É que está sobrando um termo lá. Mas aí quando a gente estuda a equação não homogênea, a gente considera a parte homogênea dela, né? Que seria excluindo o termo que está sobrando. Não sei se deu para entender. Entendi. Então, Pois no caso, esses exemplos só vai funcionar para homogênea, né? Igual a zero. Beleza. Mas aí não significa que a álgebra linear vai ser inútil nesse exemplo. Porque a gente vai ver depois que quando é uma equação não homogênea, a gente soma a solução da parte homogênea com a solução não homogênea. Então, essa discussão aqui ainda pode ser que entre lá. Beleza. Obrigado. O que não está no calendário? A aula que o senhor falou que a gente vai ter amanhã, porque não vai ter na terça que vem. Não tem aula amanhã. É que eu sabia que corria o risco de ter essa ambiguidade. Mas é que eu tinha que mandar mensagem para 5 turmas, aí eu mandei a mesma mensagem. Desculpa aí, galera. Mas amanhã não tem não. Tá? Desculpa aí. Se ficou ambíguo. Cinco turmas está sendo delicioso. Então vamos ver a segunda propriedade aqui. Vamos ver se o produto é ainda solução. Tá? Então vamos ver essa segunda propriedade bem aqui. Aí o que a gente faz? A gente, seja lambda um número qualquer, e seja, vou chamar de y, né? y1 uma solução. Aí a gente faz a mesma pergunta. Será que esse número, qualquer número, vezes essa solução 1, y1, que eu não sei nem qual é, não precisa, será que esse produto ainda é solução? Pessoal, eu acho que eu entendi qual é a dificuldade de compreender esse problema aqui. É porque a gente está entrando numa questão algébrica. Tá? Uma questão algébrica que é o seguinte, que nem o colega perguntou ainda agora, professor, mas eu teria que substituir uma solução que eu conheço? Não, porque aqui é uma questão algébrica, ou seja, a gente não está preocupado se aquela solução que a gente conhece, quando a gente somar com aquela outra que a gente conhece, vai ser solução ainda, não é isso. A preocupação aqui é se o ato de somar soluções preserva o fato delas serem solução, entendeu? E isso é uma ideia algébrica. É tu tentar entender se a operação de soma vai preservar o fato delas serem soluções. Pois não.
Alguém levantou a mão aí, fique à vontade. Era isso? Tá bom. Então, a nossa equação lá, ela era isso aqui, né? Y' mais 6xy igual a 0. Vamos ver agora. Supondo que y1 é solução, então a gente já sabe... A gente já sabemos que vai valer isso aqui. Y1' mais 6x y igual a 0, tá? Tá legal, vá lá. Fique tranquila que o que eu falar ainda vai ficar no YouTube, ela não tá mais nem ouvindo, deixa pra lá. Então, quando eu substituir lambda y1, a gente tem que ver se vai ler ainda. Então, vamos substituir lambda y1, linha mais 6x vezes lambda y1, e vamos ver o que dá. Aqui eu estou multiplicando um número por uma função, então a derivada vai ser número vezes derivada da função, mais 6 vezes x vezes lambda vezes y1. E aqui eu posso botar o lambda em evidência. E vai ficar y1 mais 6x y1. E aí, por hipótese, ou seja, como eu estou supondo que y1 é solução, eu já sei que isso aqui é 0. Isso aqui é 0. Então isso vai ficar lambda vezes 0, que é 0. Isso significa que a resposta é sim. Tá? Sim, lambda y1 e também essa soma aqui são soluções. E, portanto, essa equação aqui é linear. Tá, pessoal? Então, isso conclui essa demonstração de que essa equação é linear. Exemplos de equações não lineares. Vamos ver. Lineares são essas duas aqui. Como eu comentei com o colega, excluindo aqui o termo não homogêneo, aqui, que eu ainda nem falei o que é. Tá? Mas essas equações são lineares. Essas duas aí. A equação do oscilador harmônico, amortecido forçado, e a equação de Schrödinger aqui, que no caso é uma equação parcial, mas ela é linear também. E isso, aliás, é de suma importância lá também. E exemplos de equações não lineares. Por exemplo, se tiver uma derivada ao quadrado, não é linear. Se tiver uma derivada elevada a qualquer potência, já não é linear. Acabou. Se tiver a função ao quadrado, a função elevada a qualquer potência, já não é linear. Não precisa nem fazer conta. Nesse caso aqui, esse termo seria linear, mas tem o cosseno da função, e isso é uma não linearidade muito escrota, certo? E aqui, dependendo desse g de u, se fosse, por exemplo, u ao quadrado aqui, ou se fosse u ao cubo, seno de u, e elevado a u, qualquer negócio desse, que não fosse um número vezes u, qualquer coisa que não seja isso, vai ser tudo não linear. Essa equação aqui é aquela que eu brinquei lá no grupo ontem, que é verdade, né? Que eu tentei resolver ela por quase um ano e não consegui, até que eu desisti. Uma equação não linear, que parece tão fácil. Bom, pessoal, encerrou o nosso horário, eu preciso terminar a aula agora. E Professor? aí a gente retoma na próxima aula. Diga, deixa eu só encerrar aqui a gravação, aí você pergunta aí.